Alô, boa noite, meus queridos, boa noite, meus amigos, meus colegas. Estamos aqui mais uma vez nas nossos encontros bíblicos. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui para conversar alguns assuntos sobre a palavra de Deus, assuntos que nós consideramos ser fundamentais. Vamos discutir alguns assuntos que tratam de fundamentos e princípios, como todas as sextas-feiras temos feito. E hoje nós escolhemos um tema sobre o perdão. É fato que as igrejas, as pessoas cristãs, têm o perdão como um grande desafio de vida, né? Porque o perdão, ele confronta nossos sentimentos, nosso ego, a nossa razão. E nós vamos ver aqui, durante essa conversa, que existe uma relação de arrependimento da nossa parte para com Deus, quando erramos contra Deus. Mas existe também uma relação de arrependimento que devemos para com o nosso irmão, quando erramos com o nosso irmão. Então, nem todo tipo de pecado ou de erro cabe a Deus perdoar a nós, porque alguns pecados cometemos contra Deus, mas outros pecados nós cometemos contra os nossos próprios irmãos. E parece que é mais fácil se relacionar com Deus muitas vezes, porque nós não vemos Deus, né? Como as escrituras dizem, se nós não amarmos o nosso irmão a quem nós vemos, como nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos, né? Então, nós vamos hoje conversar sobre esses assuntos. Eu quero cumprimentar aí os amigos que estão chegando nas redes sociais. Nós estamos pelo Facebook, estamos também pelo Instagram e pelo YouTube. Boa noite aí, Marcelo. Marcelo, meu amigo lá do Rio de Janeiro, grande abraço para você. Vocês estão me ouvindo bem aí? Davi, meu amigo, meu irmão camarada de missões, de viagens para o Chile. Felipe Araújo. Pablo, mi querido hermano, sea bem-vindo. Um grande saludo, bendizione, Pablo. E Palma entrou aqui no irmão lá do Chile, os irmãos do Chile participando aqui, graças a Deus, né? Um saludo para vocês todos de Chile, Felipe, e os irmãos aí, nós sempre damos uma introdução e aguardamos aí, algumas pessoas chegam um pouco depois, não é? E quem está online aí, dá um alô para mim para saber se o som está bom, né? Dá um ok aí, se conseguem me ouvir, e dá um oi, ok? E aí, o que vocês acham sobre o perdão e os seus efeitos, né? O perdão é um tema bom para a gente conversar? Sim ou não? Você tem algumas pendências? A gente sempre pensa que quem tem que vir pedir perdão é a pessoa, né? Nós sempre pensamos que quando perdoamos alguém, nós nos enchemos de orgulho por ter perdoado alguém, porque julgamos estar fazendo um benefício para outra pessoa. E quando, na verdade, quando perdoamos alguém, o desafio de passar por cima da sua razão, muitas vezes, do seu ego, né, da sua ira, muitas vezes, o desafio é que você vai estar fazendo um bem para você mesmo, né? E este é o grande confronto da liberação do perdão para com as pessoas.
você muitas vezes ter que abrir mão. Você ter que abrir mão, né, da sua razão, da sua verdade, do seu senso de justiça, né, que muitas vezes o seu senso de justiça passa por entender que você é o certo da questão. Então, o seu senso de justiça muitas vezes faz você imaginar que você não deve perdoar ninguém. A pessoa errou, está feito, nada vai mudar. E se ela quiser, ela que venha com a orelhinha baixa, o rabinho entre as pernas, não é assim? E é por isso que eu penso isso, quando a gente definitivamente decide perdoar alguém, nós muitas vezes achamos que estamos fazendo um bem para outra pessoa, né? Para a pessoa que veio pedir perdão. Quando, na verdade, quando você libera perdão, você está fazendo um benefício para você mesmo, para o seu coração e para a sua alma, né? É com essas coisas que nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês, né? Porque no campo do relacionamento, seja todo tipo de relacionamento, seja até relacionamento espiritual, muitas pessoas não conseguem se arrepender dos seus erros diante de Deus, porque já errou naquele mesmo erro muitas vezes e fica constrangido ou até acha que Deus não vai mais perdoar. Lembre-se de uma coisa: a justiça de Deus, ela é manifesta em parceria com a sua misericórdia. Porque se Deus fosse apenas justiça, todos nós estávamos desqualificados e perdidos. Não é verdade? Então, boa noite aí para quem mais está chegando. Adriana, José Fernandes, um grande abraço. Fabiano, pastor Fabiano Edinelli, Deus abençoe a família. Aqueles que estão chegando aí, nós estamos aí com 8 minutos. Eu costumo fazer uma introdução aqui, antes de entrar no tema, justamente para algumas pessoas não pegar o bonde andando, ou então dá tempo de alguns irmãos chegarem, algumas pessoas chegarem na live aí, ok? Sejam bem-vindos, nós vamos aqui conversar, nós vamos conversando aqui, e é bom que o vídeo fica gravado e vocês vão poder depois, em casa, com calma, escutar direitinho tudo aquilo que nós vamos conversar hoje. Você pode deixar sua pergunta, mesmo agora, depois, uma sugestão. Não precisa concordar com tudo que nós estamos falando. Aqui é de livre pensamento, né? Você pode ter uma outra versão, um outro entendimento sobre o tema, e por isso essas diversidades de pontos de vista a respeito de um tema só tem a enriquecer o nosso conhecimento e agregar mais valores àquilo que nós queremos, que é caminhar correto, andar de bem com Deus e com o próximo, com as nossas pessoas, irmãos, com os nossos parentes, com as pessoas que estão à nossa volta. Mas existe essa pedrinha no nosso sapato, vamos dizer assim, né? Islaurinha, seja bem-vinda aí. Um grande beijo para vocês. Existe essa pedrinha no sapato chamada perdão. E existe um perdão divino, um perdão universal, né? O perdão de Deus para com o homem, o perdão que expressa o amor e coroa, né? O perdão, ele coroa o amor e a misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho para morrer como uma expressão de amor, né? E aquele que se arrepender em reconhecimento a esse sacrifício, reconhecer os seus erros e se arrepender, então tem o perdão de Deus garantido, né?
Existe um texto em Salmos, né? No livro de Salmos, o Salmo 103, versículo 3, ele diz assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui com vocês é a relação do perdão entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, né? Quais são os efeitos do perdão de Deus sobre a vida do homem? Notem bem que o texto, ele está falando de iniquidade e também está falando de enfermidade. São duas coisas que são tratadas mediante ao perdão divino para com as nossas vidas. É muito importante. Enfermidades ou feridas, né? O Isaías também fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Sarados de quê, meu irmão? Nós outrora estávamos enfermos e doentes por causa do pecado original, por causa da amargura da nossa alma. É uma crise existencial. A nossa existência estava em xeque por conta do DNA maldito, né? O DNA amaldiçoado que herdamos de Adão. E Deus propôs, então, pôr um fim e mudar a nossa sorte através do sangue de Jesus na cruz. O sangue de Jesus, por isso diz lá, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o perdão de Deus para com as nossas vidas. Então, o perdão de Deus é capaz de curar várias feridas e enfermidades da alma. Por que isso tem relação com a alma? Porque quem pecou foi a alma, né? Que a alma que pecar, está escrito lá, a alma que pecar, esta certamente morrerá. Então, quem peca, na verdade, é a alma. E você só conclui externa o pecado que está na sua alma, né? Através do corpo físico e através das obras da carne, né? O pecado, ele se manifesta através do corpo físico, né? Mas ele nasce como uma pendência e uma limitação humana no nível da alma, o pecado. A alma, então, é a porção do homem, para quem conhece um pouco o assunto sobre tricotomia, que é o estudo do homem, espírito, alma e corpo, mente e coração, né? Esses três níveis a qual o homem é concebido. E só é possível um homem pleno em Cristo Jesus, onde ele é resgatado, ou seja, renascido de novo do Espírito, e, portanto, o homem volta novamente a receber um espírito novinho da parte de Deus, né? Mas e a alma, como fica? A alma é a nossa porção que tinha uma amizadezinha com a natureza adâmica, com a natureza carnal, com o velho homem, né? Por isso, na conversão, há uma separação, né? Deus preserva aquilo que importa para que seja restaurado, para que seja transformado, curado, que é a nossa alma. A nossa alma estava doente e nós estamos sendo, à medida que caminhamos na fé, nossa alma está sendo restaurada, curada de todas as enfermidades espirituais do passado. Ok? Então, o perdão de Deus libera para as nossas vidas saúde espiritual. É o que o perdão de Deus faz. Ele perdoa os seus pecados e sana todas as enfermidades. Agora, é importante você saber que existe ainda em cada um de nós traços, memórias nas nossas almas, que vez por outra suscita desejos, sentimentos muitas vezes maliciosos, né? Tendenciosos, coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus na sua vida e na minha,
mas que por vez ou outra a nossa alma brota muitas vezes e flui algumas dessas coisas que precisam ser tiradas de nós. A mentira, por exemplo, essa coisa que está muito caracterizada no conceito cultural brasileiro, que é a lei da vantagem, o jeitinho brasileiro, não é isso? Tem muitas coisas que levam a gente a tomar atitude, se vincular ou misturar com pessoas erradas, se envolver com coisas que não edificam e que não é da vontade de Deus, como fazer tratados, parcerias, vínculos políticos com certos segmentos de pessoas que não são do eixo do bem e que muitas vezes acabam nos atraindo para um convívio a qual não está de acordo com a vontade de Deus. E a gente sabe que tem por aí muita gente na fé, pastores e lideranças inteiras envolvidos em conchavos, inclusive políticos, envolvidos em todo tipo de esquemas e maracutaias. Você tem pessoas na igreja, pessoas que desfrutam de um título, né, uma posição pastoral, pessoas que têm um título de pastor muitas vezes, dando golpe na praça, vendendo equipamentos, produtos falsificados. Há poucos dias aí atrás eu soube de um pastor que atua num ramo de negócio, a qual ele consegue vender diplomas, né, falsificados para pessoas que querem... o cara quer ser um advogado, por exemplo, fala com ele, ele consegue um diploma oficial, válido e tudo reconhecido. E essas pessoas transitam no meio da fé de consciência limpa, né? Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Mas, na verdade, o pecado é isso. Ele chega até um ponto que ele domina a sua vida e te cega. Né? Te cega ao ponto de você não conseguir mais distinguir o que é certo e o que é errado. Né? Então, na nossa fala, nós vamos aqui mencionar o perdão de Deus com a proposta de nos curar. O perdão de Deus com a proposta de nos perdoar e sarar feridas, sarar doenças da nossa alma, né? Doenças da nossa vida espiritual que muitas vezes estão incrustadas em nós. O perdão de Deus para o homem. E depois nós vamos, na outra metade, nós vamos tratar do perdão de Deus na relação de homem com homem, de pessoas para pessoas, entre nós seres humanos. Nós também devemos praticar, e nós vamos ver, através de alguns ensinamentos de Jesus, né, que o perdão faz parte do cotidiano da prática de fé. Então, são princípios que nós estamos resgatando nessas lives de sexta-feira. Essas lives de sexta-feira têm como objetivo nós tratarmos fundamentos e princípios da fé que muitas vezes por outras não estão sendo praticados, não pelo menos de acordo com aquilo que Deus gostaria, porque a igreja tem tomado caminhos e caminhos diversos. E você pode entender isso através de anúncios e notícias de escândalo e tudo mais. Um segundo que eu tenho que mexer a luz aqui e já volto. Muito bem. Bom, meus irmãos, então, o perdão anunciado foi quando Deus tratou, então, de reaproximar o homem consigo mesmo. Foi o remédio, a solução para a queda, a deficiência a qual o homem se encontrava nos dias de Jesus Cristo. Então você vai encontrar os textos bíblicos dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para uma missão. A missão de resgatar, de recuperar o ser humano.
que havia se perdido. O homem acabou se desviando e se afastando tanto de Deus, porque é exatamente isso o que o pecado faz. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. E quando você peca contra uma pessoa, você também levanta uma barreira no relacionamento seu entre a pessoa e você. Fica uma coisa meia... Sim ou não, né? É uma coisa que fica meio assim, estranho. Até que haja um conserto entre as partes, as pessoas têm dificuldade de continuar num relacionamento franco, honesto, cheio de paz, né? Então, dentro desse processo, se encontra os estágios da doença, que vai desde a depressão, da ira, da vingança, da amargura, são coisas que perpassam por relacionamentos da qual carecem de perdão. O perdão, ele libera você de todo esse peso, de toda essa frustração, de toda essa dor, né? Então, as pessoas muitas vezes brigam umas com as outras e ficam anos, muitas vezes décadas, sem conversar umas com as outras. Pessoas da mesma família, pessoas da mesma igreja, amigos de infância, muitas vezes. Aí chega um ponto, eles têm uma divergência, acabam ficando sem se falar, e quando for ver, já passou décadas e as pessoas não se falam mais por conta de uma coisa pequena. E quando se mexe nesse assunto, vem lembranças que não são muito boas para o coração, para a alma, para as emoções. O lado emocional fica abalado, você fica atrelado. Quando você não libera perdão, você fica atrelado, linkado, você fica preso a outra pessoa. Esse que é o problema. Então, o perdão foi anunciado, né? Em Atos, capítulo 13, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 38, diz: Seja-vos sabido, irmãos, que por este se vos anuncia o perdão dos pecados, ou seja, por este Jesus. O irmão estava falando sobre Jesus e saiba isto, que por este se vos anuncia o perdão do pecado. João Batista veio anunciando o perdão dos pecados, o arrependimento, o batismo para o arrependimento. Quando você se arrepende, então você está pronto para receber o perdão. Porque sem arrependimento não funciona. Eu não consigo nada com Deus sem arrependimento. E também não consigo nada com você, meu irmão. Se eu pisar na bola com você e deixar isso para lá, e não for até você me consertar, me pedir desculpa, me arrepender e confessar que errei e pedir o seu perdão, as pessoas têm uma dureza no coração para se moverem nesse sentido. As pessoas têm um orgulho que prende elas e não deixa elas quebrarem essas cadeias, que muitas vezes são simples. É um pouquinho de humildade, um pouquinho de verdade no seu íntimo, né? E às vezes você tem um carinho tão grande por uma pessoa, mas não tem coragem de ir até ela e pedir perdão. Ou ao contrário, porque a palavra de Deus vai ficando mais difícil quando você pensa assim, que o dever de pedir perdão é sempre da pessoa que errou. Mas a Bíblia diz que quando tiver uma pessoa que errou contra você, vá você até ela se consertar. Ministre amor a ela. Pode ser que a pessoa precise de um empurrãozinho, né? de uma ajuda. Mas você, às vezes, não tem essa coragem de apertar o botão
e fazer a coisa acontecer. Né? Um outro ponto que é um aspecto do perdão da parte de Deus, né? O perdão da parte de Deus nos redime e nos abre um novo tipo de vida. Ainda na carta de Paulo aos Efésios, diz assim, no capítulo 1 e o versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a redenção, ou seja, a plenitude, a salvação completa para nós é mediante ao sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, segundo a riqueza da sua graça. Então, o perdão de Deus nos redime e nos abre uma nova possibilidade de vida. Você já imaginou isso no modo natural entre nós, irmãos, entre nós, pessoas, quando você libera perdão para uma pessoa? Por isso que é uma força muito poderosa. Quando você libera perdão, você está fazendo bem para uma pessoa, mas você está fazendo muito melhor para você. Porque você se sente mais leve, você se sente com uma corrente quebrada, um gancho, como se fosse uma âncora, né? Que te prende no ancorador ali, não deixa você voar. A falta de liberar perdão, né? A falta de perdoar, aquele orgulho, aquela dureza de coração, a pessoa errou comigo, eu não vou perdoar. Essa pessoa aí toda hora, né? Ela pisa na bola, já chega, não aguento mais. Nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos ensina outra coisa, né? Segura aí que nós já vamos chegar lá. O perdão divino revela a sua justiça sobre nós. Né? E ainda hoje eu pensava, né, através de uma leitura que eu fazia de um livro do filósofo e historiador Leandro Carnal, ele dizia assim que o pecador, né, ele faz a justiça de Deus brilhar, revelando a necessidade da sua misericórdia. Ou seja, ele estava dizendo assim que se Deus fosse só justiça, nós estaríamos perdidos, porque ninguém ia passar pelo crivo da justiça de Deus. Mas ele também dizia, se Deus fosse só misericórdia, as pessoas iam começar a viver uma vida fútil, porque Deus é misericordioso, todo mundo vai fazer o que quer, então a misericórdia somente não ia servir. Por isso que nós trabalhamos com essa premissa, que são princípios divinos, né? Deus opera a sua justiça, e a sua justiça também se transforma em misericórdia, ou seja, ela opera parceira da misericórdia. A justiça e a misericórdia de Deus caminham juntas, para que haja um equilíbrio, não é? Então, o perdão divino revela a justiça de Deus sobre nós. A justiça de Deus é completa. Ela não é uma justiça de aplicar sentenças tão somente. A justiça de Deus é a justiça que revela o seu amor, a sua benevolência, a sua misericórdia. Essa é a justiça de Deus. E Deus deu um tempo muito grande para as pessoas se ajustarem aos seus modo operandi, as pessoas reconhecerem a sua bondade, as pessoas reconhecerem a sua misericórdia, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E só então, depois de um longo período, depois dessa manifestação do amor de Deus, dessa demonstração do amor de Deus, só depois de um período muito grande, é que Deus vai, enfim, encerrar esse período
gratuito de benevolência para finalmente tratar das questões de um modo de julgamento, né? Onde diz lá que cada um vai prestar conta diante dele daquilo que fez através da vida que viveu. Então, cada um de nós vamos ter que comparecer diante dele para prestar conta. Mas hoje nós vivemos num tempo de uma atmosfera, de uma era chamada graça, né? A plenitude dos tempos que manifesta o amor e a misericórdia de Deus se chama período da graça. E o perdão de Deus é a nuvem que nos cobre nesse período. É aquilo que evidencia e testifica a benevolência de Deus para com as nossas vidas. E aí, a carta do apóstolo São João, lá próximo do Apocalipse, para quem está com a Bíblia aí acompanhando, a primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, toda a injustiça do passado, tudo aquilo que nós vivemos antes de conhecer a Cristo, tudo aquilo que nós vivemos antes de conhecer o amor e a bondade de Deus, tudo aquilo que vivemos antes de conhecer o próprio Deus, né, e decidimos então caminhar com Ele, toda a injustiça praticada da nossa parte para alguém ou contra nós, é tudo perdoada quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o seu sangue passa a nos cobrir e nos purificar, como diz aqui, nos purificar de toda injustiça. Essa é a primeira carta a João, capítulo 1, versículo 9. Né? Bom, então, o perdão da parte de Deus é isso, revela o seu amor, revela a sua graça, revela a sua bondade. Então, existe um perdão vindo do alto para baixo. Existe um perdão vindo de Deus para os seres humanos. Certo? Então, Deus operou esse perdão através do Filho, através do Cristo. O perdão foi através do sangue derramado, né? O perdão para os nossos pecados. Ele nos purificou e nos deu a chance de zerar as nossas dívidas e recomeçar uma vida nova. Essa foi a ação de justiça de Deus para conosco. Agora nós temos um outro aspecto do perdão, que é o perdão entre nós, seres humanos, de um para com o outro. Então, fica muito simples você entender. Quando você errar contra Deus, você vai diante de Deus e pede perdão para Deus. Se arrependa, ore, busque, chore se for preciso, se humilhe, porque está escrito lá: se aquele que chama, a nação que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, e prostrar diante de mim, buscar a minha face, então eu ouvirei desde o céu o seu clamor e virei e sararei a sua terra. Então, quando há um arrependimento de coração, de acordo com o erro que você fez, você cai na real e diz: Senhor Deus, eu pisei na bola com Deus, agora eu preciso parar um pouco, me trancar ali no meu quarto e falar com Deus. Faça isso. Peça perdão a Deus. Quando você transgredir a lei de Deus, quando a tua consciência pesar e você pensar: puxa, eu acho que este não é um bom exemplo para um cristão. Essa não é uma atitude de um cristão que Deus espera de mim, não é? Então, vá diante de Deus e se arrependa diante de Deus. Agora, quando você pecar contra uma pessoa, então você deve ir pedir perdão para a pessoa. Você não deve pedir perdão para Deus de algo que você cometeu contra alguém que está vivo e pode te perdoar se você se arrepender, se humilhar e for lá pedir perdão para ela.
Então, com Deus é com Deus, com o homem é com o homem. E isso precisa ficar muito claro. E às vezes a gente acha que, eu errei com uma pessoa, né? E eu não tenho coragem de falar com ela, eu vou orar para Deus me perdoar. Deus não vai perdoar você por um pecado que você não cometeu contra ele. Não um pecado diretamente contra ele. Embora nós entendamos que quando você maltrata o próximo, quando você discrimina o próximo, quando você odeia alguém ou tem algum sentimento de ira, cólera, né, e revolta, né, contra alguém, obviamente que num segundo plano, né, isso também afeta a Deus. Isso faz parte do ensinamento que nós temos recebido de que quando você odeia alguém, essa mesma personagem que eu citei agora, o João, das epístolas, né? Primeira, segunda e terceira epístola de João são os livros antes do Apocalipse. Ele vai falar assim, quando você odeia o seu irmão, você não conhece a Deus. Aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus, é mentiroso, né? Então, a relação é esta. Quando nós dizemos que amamos a Deus, é muito fácil essa relação, porque nós não temos uma relação física com Deus. Mas a nossa relação com Deus deve se pautar pela atitude que nós temos com o nosso irmão. Por isso ele diz lá, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como amará a Deus a quem você não vê? Então, comece a balizar toda a sua prática de fé nisso. Porque se você rejeita ou odeia uma pessoa, isso também, de certo modo, entristece a Deus, né? Então, o perdão entre os homens, né, é de mim para com você, e nós precisamos entender que é preciso sim ter uma atitude, né? É preciso sim ter uma atitude corajosa, né? Na verdade, de se humilhar e reconhecer que errou. E nunca deixar uma pendência se estender por muito tempo. Porque isso vai gerando dentro do seu coração, na sua alma e nas suas emoções, diversos tipos de enfermidade que a maioria das pessoas desconhece que tem. A amargura, a depressão, a síndrome, né, o complexo de rejeição, né? Existem muitas coisas que foram faladas entre parentes, entre irmãos, entre pais e filhos, e entre amigos, entre primos, entre tios, pessoas da sua parentela, consanguíneo seu, todo esse tipo de bate-boca nas nossas relações. A gente acha que isso tudo é muito comum, né, muito normal, e vamos deixar isso para lá, vamos pôr uma pedra, cada um segue seu caminho e ponto final. Não. Você precisa voltar lá, ainda que esteja decidido cada um seguir o seu caminho, você precisa voltar lá e resolver essa pendência. Porque você nunca terá paz 100%. Se você não ir resolver, você sempre terá um link que te amarra com essa pessoa. É uma dívida, é uma pendência espiritual. A sua alma estará amarrada para sempre a esta pessoa. Por isso que eu creio muito no poder e nos efeitos do perdão. Parece uma coisa muito simples, mas você não tem noção da dimensão que isso pode trazer de benefícios de saúde mental, de saúde espiritual para a sua vida e da pessoa também. Um dos ministérios que nós temos em comum, nós que somos cristãos e confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, um dos ministérios comuns que nós temos é o ministério sacerdotal. Todos nós somos, de certa forma, sacerdotes do seu reino. E um dos atributos desse sacerdócio real
conforme diz lá em Hebreus, que nós somos sacerdócio real e nação santa, um dos atributos é justamente o ministério da reconciliação. Sempre que pudermos, ele já recomendou para nós, o que depender de vós, tenha paz com todos os homens, sempre que depender de você, para que haja paz numa relação, seja uma relação profissional, seja uma relação parental, seja uma relação amorosa, seja em qualquer nível de relacionamento que você tenha. Se para haver paz entre você e alguém depender só de você, faça a sua parte. Não importa o quanto isso venha ferir o seu ego, porque esse é o grande obstáculo, né? Mas esse é o grande segredo. O grande segredo é que perdoar é tão constrangedor como pedir perdão. Ou seja, o termo, a expressão, a prática do perdão é um dos grandes desafios para o ser humano. Talvez o maior de todos os desafios para que haja paz. Para que haja paz nas nossas relações, para que haja paz entre as nações. Seja uma relação entre países que estão em guerra, por exemplo. O caminho mais barato e mais inteligente seria sentar numa mesa, conversar 1 minuto, levantar e dar um abraço de 1 hora e se arrepender por tudo, pedir perdão, perdoar uns aos outros e decretar, olha, vamos escolher viver em paz. Eu te perdoo, você me perdoa e amém. Essa seria uma atitude mais inteligente e parece ser muito simplista até, né? Mas o problema é que o homem está sempre sendo testado naquilo que se refere ao seu orgulho e ao seu ego. São 2 camaradinhas aí que impede você de ter um coração aberto, tanto para se humilhar para alguém e reconhecer que errou, como também para receber alguém que quer se pedir perdão, o seu perdão, e você diz, eu não vou perdoar, não. Você já errou comigo várias vezes, agora chega. Vamos ver isso nas Escrituras. Quem tiver com a Bíblia aí, pode acompanhar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você lembra? Você viu que se você pratica o perdão, se você perdoa a ofensa de alguém contra você, então ele está dizendo que da mesma forma Deus perdoará as suas ofensas. Isso está escrito. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Foi Jesus que diz isso, né? E é assim que deve funcionar. Nós vamos ver que, enquanto nós estamos lendo o texto nos evangelhos, o verbo perdão, o verbo perdoar, está sendo conjugado no futuro. Ele perdoará. Mas quando nós entrarmos nas cartas paulinas, porque aí a cruz já passou, né? Quando nós chegarmos nas cartas paulinas, você vai entender que o verbo perdoar, ele passa a ter a conotação no passado. Ou no presente, muitas vezes. Por quê? Porque agora está valendo. Jesus estava falando nos evangelhos o que iria acontecer. O perdão de Deus iria ser derramado. O sangue dele, que nos purifica de todo pecado, ia ser derramado e nós seríamos perdoados. Mas ainda não havia acontecido isso. E aí você vai encontrar também, ainda no Evangelho de Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: E quando estiverdes orando,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Você imagina, o primeiro ponto é o princípio da recíproca. É o toma lá da cá. Se você perdoa, você será perdoado. Você perdoa alguém, é o que Mateus 6,14 está dizendo. O ponto 2 são as pendências deixadas para trás na minha vida diária de fé. Então a gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer viajar em missões, a gente quer ocupar um cargo importante na igreja, quer ser liderança, quer fazer um monte. O verbo fazer no nosso dia a dia de fé é aquilo que nós mais sabemos conjugar, o verbo fazer. As pessoas estão sempre querendo fazer alguma coisa. E o texto de Marcos 11, 25, ele está dizendo, num simples gesto de quando você for orar a Deus na sua devocional diária, aquela oração que você acorda de manhã, bom dia Deus, esse dia seja uma bênção, eu quero pedir a sua presença sobre a minha vida, cubra a minha casa, abençoe minha família, ó Deus esteja comigo, receba minha vida como um perfume suave de sacrifício ao Senhor, que meu cântico, minha adoração, minha vida seja um gesto de louvor. Quando você começa a falar com Deus, aí você esquece de um detalhe. Ele está dizendo, e quando estiveres orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém e não fizer nada, a sua oração não valeu. Você já pensou um negócio desse? Quer dizer, ele fala também, se você tiver que trazer a sua oferta, e na hora da oferta, se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa ali do lado da sua oferta e vai lá primeiro e conserta com o seu irmão, para depois dar aquela oferta. Porque se você pôr a oferta lá na salva, é um dinheiro, ele vai parar lá no caixa da igreja. Mas diante de Deus isso não tem valor algum. Porque você está com um certo tipo de contaminação na sua alma. Você tem pendências com o seu irmão. A sua comunhão está quebrada. A sua unidade com aquela pessoa está quebrada. Parece muito sério isso, né? Isso parece ser muito sério. Mas é a pura realidade. Por isso que ele fala que há muitos entre nós que estão fracos e doentes, né? E muitos que dormem. Porque as pessoas, elas atropelam princípios divinos o tempo todo. Por isso que nós decidimos esses tempos com essas lives, nestas sextas-feiras, tratar de fundamentos e princípios de fé. Porque é o que a igreja precisa. Fundamentos, princípios de fé. A igreja tem se afastado dos fundamentos e dos princípios. Os princípios e atributos de Deus são inegociáveis, são imutáveis. Né? E nós precisamos entender que com essas coisas não se dá jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro para princípios divinos. Né? Então, o perdão exercita a bondade mútua. Então, quando você perdoa, você exerce bondade e está exercendo exemplo de bondade para que a outra pessoa que foi perdoada aprenda e pratique. Vamos ver isso na carta de Paulo aos Efésios. E nós já estamos daqui a pouco encerrando. Efésios capítulo 4, 32. Ele fala assim, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Viu só como nós dizíamos no começo? Lá nos evangelhos ele fala, assim Deus também perdoará como quem vai ainda fazer. Lá no evangelho. Já na carta de Paulo aos Efésios, como a cruz já passou,
e a ação de perdão de Deus já foi concluída na cruz, então agora não é que Deus mais perdoará. Ele está dizendo aqui, já foi perdoado em Cristo, na cruz. Então, mas ele está dizendo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou, né? E o perdão exercita a longanimidade e a paciência. Lucas, capítulo 17, 4. Se alguém pecar contra ti 7 vezes no dia, olha, essa é muito boa. Ele está dizendo uma pessoa que está sempre pisando na bola e sempre querendo que você perdoa ela. Não é? Parece aquela pessoa chata, né? Que toda hora vacila, toda hora dá uma pisada de bola, mas ela sempre vem, desculpa aí, me perdoa aí, leva mal não, cara. E você deve estar sempre liberando, não acumula ira, não acumula... Ele está dizendo, você tem que ser paciente, né? Você tem que ser benevolente, você tem que produzir os frutos do Espírito, né? Longanimidade, paciência, né? É nessa hora que a gente tem que saber o valor que tem realmente a transformação de Cristo em nossas vidas. Porque se for depender do velho Edson, do velho homem do passado, que era revoltado, que era mais violento e não sei o quê, não tinha perdão. Tinha logo uma voadora, né, no pescoço, uns paranauê, né, como diz. Mas em Cristo Jesus somos nova criatura e aprendemos com exemplos de Cristo que devemos perdoar. E ele está dizendo, se alguém te pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Leia esse texto, medite nele. Lucas capítulo 17, versículo 4. É fantástico. Mas é também um grande desafio. A gente pensa assim, nossa, como eu estou longe desse nível, né, de fé, de vida prática de fé, isso aí é só para quem é um apóstolo, né? Para quem já é quase um anjo consegue ter essas atitudes. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, verdadeiramente, se você se deixar levar pela onda crescente de futilidade, pelas campanhas de revolta e essas grandes confusões que têm acontecido, que têm despertado nos nossos corações uma grande frustração. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo emocionalmente com esses debates políticos, com esses escândalos todos, e de certo modo todos nós estamos vivendo com o nervo à flor da pele, essa que é a verdade. Mas nós precisamos muitas vezes dar uma respirada, sair de cena, se trancar, se esconder um pouco, respirar fundo, buscar a presença de Deus, orar, para não se deixar contaminar e se levar, né? Como ele diz lá em Romanos, não vos conformeis, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que acontece é que o perdão, a liberação do perdão, é um grande confronto para as nossas vidas. Nosso ego vai sentir dificuldade, nosso orgulho vai sentir muita dificuldade em lidar com isso. E esta é a essência, é o espírito do Evangelho. É você ter atitudes similares e semelhantes às atitudes que Jesus teve. Você pode pensar, diante de cada situação, o que Jesus faria? Pense a melhor atitude, que é a atitude de Jesus diante de uma situação complicada, de uma situação adversa. O que Jesus faria? Então, que Deus ilumine o seu entendimento
para te dar essa resposta. E é isso que você deve fazer. É exatamente o que Jesus faria. É como a situação da mulher adúltera. Os homens queriam tocar pedra, acusando ela. Olha, ela foi pega em adultério, a lei diz que a gente tem que apedrejar ela ao vivo e a cores aqui em praça pública. E o Senhor diz o quê? E aí é aquela famosa cena aonde diz que Jesus se abaixa e começa a escrever ali no chão. E ele diz para aquelas pessoas que queriam tocar pedra naquela mulher: bom, se alguém aqui nunca cometeu pecado, pode atacar a primeira pedra. E isso travou aquelas pessoas. E eles começaram a soltar as pedras no chão e sair de fininho, de um em um. Porque, meus irmãos, bem medido e bem pesado, a verdade é que nenhum de nós, e eu me incluo nisso, nenhum de nós somos totalmente santos. Nenhum de nós somos perfeitos. E o perdão, ele vem exatamente confrontar um obstáculo e uma dificuldade que nós temos, que está no seu ego e no seu orgulho. Você está totalmente revoltado com uma pessoa e você tem razão. Na sua razão e na sua verdade, foi o sentimento que brotou como resultado de uma circunstância que não deu certo entre você e essa pessoa. Então você acha que tem o direito de se revoltar contra ela, de riscar ela da sua lista de amigos, de deletar ela do Facebook, de bloquear essa pessoa no WhatsApp, de dizer para ela: me erra, me esquece, saia da minha vida. Mas se for uma pessoa que você tem uma profunda relação de amor e amizade, você está atrelado, amarrado a esta pessoa para sempre. Descartar e abandonar ela não irá resolver o problema. Nós precisamos ter uma fé capaz de vencer esses conflitos e essas barreiras que o nosso orgulho e nosso ego muitas vezes impede. É ir até a pessoa simplesmente e dizer: olha, eu preciso me consertar com você. Eu preciso dizer para você que não é esse o caminho certo. Nós erramos, nós dois erramos, mas eu, da minha parte, eu quero pedir perdão pelas coisas que eu disse, pelos sentimentos ruins que eu desenvolvi contra a sua pessoa. Isso não está me fazendo bem. E eu quero te pedir perdão, assim como, se você quiser pedir perdão, também estou disposto a te perdoar e pôr uma pedra em cima disso. Então as duas pessoas serão abençoadas. As duas pessoas serão felizes. E como eu disse no início, quando você perdoa alguém com um tom de orgulho, né? Com um tom de superioridade, você enche o peito. Se ele vier me pedir perdão, eu perdoo. Aí a pessoa vem toda humilde ali: oh, me perdoe. Você: tá bom, eu te perdoo. Mas você vê se não apronta mais, hein? Quer dizer, você não está perdoando. Você está se aproveitando de um momento de falsa sensação de superioridade para se colocar o seu orgulho à frente de tudo, pressupondo de que o seu gesto de falsa bondade vai fazer um bem para outra pessoa. E, na verdade, não vai fazer nem bem para você e nem bem para outra pessoa. Quando nós julgamos que nosso ato de perdão está beneficiando a outra pessoa, é aí que nós estamos enganados. Porque quando você libera perdão para alguém, por mais difícil que seja perdoar aquela situação, mas quando você libera perdão para a pessoa,
você está fazendo um benefício para você mesmo. Nunca se esqueça disso, ok? Então, gente, eu estou aqui terminando, nós já estamos indo para 1 hora de vídeo, e estamos, então, encerrando essa transmissão. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Tiagão Rodrigues, Luciano, meus amigos Marcelo Nogueira, Gabriel, Luciano de novo. Deus abençoe a todo mundo. Quem quiser conversar aí, deixar alguma mensagem, nós estamos sempre aqui para aprender juntos, tá? Estamos sempre dispostos a ouvir e conversar. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando essa transmissão.